Pois é, manos e manas, de Cabinda Ogunene e na diáspora. Bem, manos e manas, vocês vão ficar chocados. Manos, Sindicato Colo foi avisado para não viajar para o Dubai no fim do ano de 2020. E isto mesmo, José Eduardo dos Santos fez uma promessa e não cumpriu a promessa. Vocês vão saber aqui tudo neste vídeo que vocês todos vão ficar mesmo chocados, manos. Um negócio que jamais o Sindicato Colo devia ter feito e acabou fazendo, insistindo pela segunda vez. Manos e manas, Sindicato Colo encontra-se com alguém em Portugal e tiveram uma conversa de mais de 1 hora e 47 minutos. Sindicato Colo, depois de 1 hora e 28 minutos, o homem que conversava com o Sindicato Colo disse que o Sindicato Colo, segundo diz aqui esta carta, gosto de ler para vocês, manos, prestem mesmo bem atenção. Sindicato Colo foi avisado pela sua ordem. O mesmo Sindicato Colo teve uma conversa com esta pessoa e esta pessoa tinha dito ao Sindicato Colo para esperar por ele na Inglaterra no fim do ano, manos e manas. E o Sindicato Colo disse a esta pessoa que ele não estaria no fim do ano em Londres, manos. Disse que estaria no Dubai. E o homem insistiu ainda, dizendo ao Sindicato Colo que esperasse por ele ainda antes de ir para Dubai. E o Sindicato Colo disse que tinha que ir a Dubai. O homem simplesmente, depois de terem a conversa de 1 hora e 47 minutos, manos e manas, é aí aonde o Sindica entrou em choque. É isto mesmo, manos e manas. Sindica entrou em choque. Por quê? Manos, segundo aqui a carta que eu estou a ler para vocês, que foi enviada deste homem para mim, eu estou a ler aqui o seguinte, manos e manas. Sindicato Colo tinha dito que tinha que estar no Dubai. O homem disse que ele não poderia ir no Dubai, tinha que esperar por ele. Sindicato Colo, quando tiveram a conversa de 1 hora e 47 minutos, manos e manas, Sindicato Colo entra em choque, começa a lagrimar, manos e manas. O homem pergunta ao Sindicato Colo por que é que ele está a chorar. E o Sindicato Colo simplesmente vira-se para esta pessoa e diz que ele conseguiu lembrar, mas o homem que estava a falar com o Sindicato Colo fez o Sindicato Colo lembrar uma coisa que ele nunca conseguia lembrar, irmãos. Afinal de contas, segundo as informações aqui na carta, manos e manas, o Sindicato Colo andava a ter uns sonhos muito, mas muito estranhos, manos. E ele, sempre que acordasse, não conseguia lembrar do sonho. E agora, na presença deste senhor que teve com ele em fevereiro de 2020, ele
Quando encontrou-se com Sindica do Colo, deram-se um aperto de mão que demorou mais ou menos 1 minuto e 30 segundos, manos. Neste aperto de mão, Sindica do Colo, olhando para os olhos deste senhor, manos e manas, Sindica conseguiu lembrar o que ele nunca conseguia lembrar depois dos sonhos. É isto mesmo, manos e manas. Aí agora é que está o mistério. Manos, Sindica do Colo revelou no homem estas 3 frases, manos. Estas 3 frases, manos. E vocês vão entender o que é que essas 3 frases têm a ver com a morte do Sindica do Colo e ainda mais todos aqueles que lhe rodeavam, manos e manas. Manos, a primeira frase tem a ver com água. A segunda frase tem a ver -8. Manos e manas, agora é que vocês vão começar a entender. A terceira frase tem a ver com fortuna desamparada. É isto mesmo, manos e manas. Agora é que vocês vão entender. Manos e manas, vamos tocar no assunto água. Manos e manas, a água que o Sindica do Colo sonhava que ele tinha sempre um sonho que lhe indicava sempre essas 3 frases, mas ele sempre que acordava não conseguia lembrar, manos e manas. Não conseguia lembrar. E este homem fez o Sindica do Colo lembrar e depois tiveram uma conversa muito, mas muito importante, manos, que vocês vão saber no final. Então, manos e manas, o que a água tinha a ver? Manos, a água tinha a ver com a morte do Sindica do Colo, que morreu na água afogado. É isto mesmo que vocês estão a ouvir aqui agora. Manos e manas, vamos pular agora para, segundo diz aqui na carta, -8. Manos e manas, este mambo é muito grave, manos, mas muito grave que vocês nem imaginam, manos. Só antes de dizer o que vai acontecer no -8, manos e manas, eu vou vos dizer aqui uma coisa. Bem, manos e manas, segundo diz aqui a carta, este homem conheceu Sindica do Colo em Portugal, manos, e eles conversaram, manos. Sindica do Colo estava tão, mas tão convicto que o homem estava a lhe dar uma mensagem muito forte. E o homem disse ao Sindica do Colo que realmente ele tinha que esperar por ele em Londres, porque o Sindica do Colo disse que depois de Portugal ele vai voltar para Londres. E o homem ainda perguntou aonde é que está a Isabel dos Santos. E o Sindica do Colo respondeu que a Isabel dos Santos está em Londres. Manos e manas, é aqui aonde eu quero que vocês entendam. Sindica do Colo, confiante, manos e manas, confiante no homem que lhe avisou da sua morte, manos e manas, Sindica do Colo deu o endereço dele de Londres, manos. É isto mesmo. Sindica do Colo deu o endereço dele de Londres no homem e disse para o homem ir para Londres e que vai se encontrar com ele. E o homem fazia questão de encontrar-se com Sindica do Colo e a própria Isabel dos Santos. Mas mesmo assim, nesta conversa com Sindica do Colo, teve
com este senhor em Portugal, manos, o homem disse ao Sindica do Colo: estes sonhos que estás a ter, tens há quanto tempo? Sindica respondeu que está a ter esses sonhos há mais de 7 anos. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma mensagem, mas quando ele acorda, ele não consegue lembrar do sonho. E graças a este homem, ele conseguiu lembrar do sonho, manos e manas. E então, aí, Sindica do Colo disse ao homem que realmente ele tem que se encontrar com ele em Londres. Manos, a convite do Sindica do Colo para encontrarem-se em Londres. O homem disse que estaria disposto a ir para Londres entre novembro e dezembro. E o Sindica do Colo simplesmente disse que não estaria em Londres, mas estaria no Dubai. O homem disse que ele não poderia ir para o Dubai, tinha que esperar por ele, e só depois de ter a conversa com ele é que ele poderia ir para o Dubai fazer as coisas que ele já tinha programado. Manos e manas, isto foi um alerta para o Sindica do Colo não viajar, mas o Sindica, teimoso, seguiu os passos que levou à morte dele. Manos e manas, agora, quando este homem manda esta carta para aqui, para a emissora do Angolano Nervoso TV, manos e manas, quando eu comecei a ler a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e a quarta carta, eu fiquei em dúvida. Eu disse, mas será que isto é mesmo verdade? Eu comecei a ler, eu li, reli durante 2, 3 semanas a mesma carta, porque foi enviada por e-mail e eu tive que printar, eu tive que ler, e eu próprio, manos e manas, tive que mandar um enviado meu para Londres para ir naquele endereço que o homem diz aqui que é mesmo a casa do Sindica do Colo em Londres, a casa da Isabel dos Santos em Londres, manos, e eu simplesmente queria mesmo ter certeza se este endereço mesmo é válido e existe mesmo na realidade, manos. Eu enviei uma pessoa especial para ir até Londres neste endereço e para ter a certeza mesmo que de contas que realmente a casa da Isabel dos Santos é mesmo ali. Diz aqui na carta ainda que a casa é dentro de um condomínio fechado, de um condomínio privado na área de Kensington. Manos e manas, é isto mesmo. Diz ainda que dentro deste condomínio fechado, a casa da Isabel dos Santos é a casa mais cara do condomínio, que está avaliada em 12 milhões de libras, ponto 990 mil. Manos, a casa da Isabel dos Santos está dentro de um condomínio fechado. O homem disse-me ainda que quando chegar lá, nesta casa, a casa é a número... Bem, não vou dizer o número todo completo da casa, mas vou só aqui adiantar que a casa começa com o número. Então, manos e manas, o meu enviado foi até lá, encontrou a casa e realmente, manos e manas, sim senhora, o que ele disse na carta é mesmo verdade. Ali é onde vive a Isabel dos Santos.
E resumindo, manos e manas, a Isabel dos Santos, afinal, vive permanentemente no Dubai. Não vive neste endereço, nesta mansão privada em Kensington. Nesta casa de Kensington, só vivem os filhos da Isabel dos Santos que estão a estudar em universidades privadas. E ali dentro vivem os filhos com 3 empregadas e um motorista, manos e manas. É isto mesmo. Tudo o que o senhor falou na carta era mesmo aquilo. E eu constatei, só assim, depois de eu constatar tudo isso, é que eu decidi fazer o vídeo que era para pôr no ar realmente a razão da morte do Sindica do Colo. Bem, manos e manas, tocando no -8, é isto mesmo. Muitos vão se perguntar, 88. Nós vimos na campanha do MPLA número 8. Nós vimos a morte de José Eduardo dos Santos, é o número 8. E nós estamos aqui agora a falar, nesta mesma carta também diz -8. O próprio Sindica do Colo é que disse no senhor do -8, manos e manas. Prestem bem atenção, vou repetir. O Sindica desvendou no senhor que ele andava a ter um sonho, que o sonho dizia água, -8, fortuna desamparada. É isto, manos e manas, quando eu chegar no Fortuna Desamparada, aí é que vocês vão mesmo se coçar. Manos e manas, -8. Manos e manas, o que é que vai acontecer, manos? Sindica já foi. Quem estava incluído no -8? José Eduardo dos Santos. É isto mesmo. Agora aqui é onde eu também gostaria de tocar um pouco. Bem, manos e manas, segundo diz aqui esta carta, o homem que falou com o Sindica do Colo, fevereiro de 2020, em Portugal, chegou a ir para Londres, manos. Chegou a ir para Londres depois da morte de Sindica do Colo. Chegou a ir para Londres, foi na casa da Isabel dos Santos mais de 5 vezes. Encontrou-se com as empregadas, falou com as empregadas várias vezes, manos e manas. Falou com os filhos da Isabel dos Santos várias vezes e dizia que tinha que falar com a Isabel dos Santos urgente. Manos e manas, qual era a mensagem que o homem levava? Lembram? -8. É isto mesmo. Afinal de contas, se a Isabel dos Santos atendesse este homem, hoje nós estaríamos aqui ainda com José Eduardo dos Santos. Afinal de contas, o mesmo homem foi tentar avisar a Isabel dos Santos que tinham que tirar José Eduardo dos Santos de Angola o mais urgente possível. E a Isabel dos Santos simplesmente ignorava o homem, não atendia o homem, dizia que estava sempre no Dubai. O homem falou com as empregadas várias vezes, mas ela dizia que estava sempre no Dubai. Manos e manas, então o homem já tinha as informações todas do que estava-se a passar com José Eduardo dos Santos em Angola. Por isso é que o José Eduardo dos Santos estava também conectado com -8, manos. 8 do MPLA, morte de José Eduardo no dia 8, está tudo no 8. Mas o 8 ainda não acabou, manos e manas. O 8 continua. Este é que é o problema, manos e manas.
Sindica do Colo morreu, mas deixou um prejuízo irreparável na vida da Isabel dos Santos, manos e manas. É isto mesmo, agora é que vocês vão saber aonde é que está e como começa e quem são os número 8. É isto mesmo, manos e manas. Entendam de uma vez por todas. Tudo aquilo que a Isabel dos Santos gosta, aquilo que ela mais ama, ela vai perder. Infelizmente, ela vai perder, irmãos e manas. É isto mesmo. Prestem bem atenção. Sindica 1. José Eduardo 2. Os 5 filhos de Isabel dos Santos com José Eduardo dos Santos e com Sindica fazem 7. E com a Isabel dos Santos fazem 8. Estão a perceber agora, manos e manas? É isto mesmo. A roda do número 8 ainda não terminou, manos e manas. É uma coisa muito sinistra, mas é isto que vai acontecer. Conforme diz aqui na carta, manos e manas, tudo aquilo que a Isabel dos Santos mais gosta, mais ama, ela vai perder, manos e manas, até completar o -8. É isto mesmo. A Isabel dos Santos tinha a oportunidade de salvar a vida do pai dela se ouvisse este homem que foi lhe procurar várias vezes. Porque este homem estava a tentar dizer a Isabel para tirar o pai dela de Angola o mais rápido possível. E foi aí que, de tanta ignorância da Isabel dos Santos, manos e manas, da mesma fonte deste homem, foi aí que aquele jornalista José Gama depois também apanhou a notícia da mesma rede, e é aí que José Gama lançou a notícia de que José Eduardo dos Santos estava a lhe tratar daquela tal maneira, e foi aí que depois a Isabel e a Gisé conseguiram depois tirar o pai dela de Angola para Barcelona, mas já era tarde. José Eduardo dos Santos já tinha perdido 50 quilos, manos. Então, manos e manas, agora o que eu quero dizer a vocês, manos e manas, é o ponto final. Fortuna desamparada, manos e manas. É isto mesmo. Segundo diz aqui nesta carta, manos e manas, Sindica do Colo fez um negócio. É isto mesmo, manos e manas. Sindica do Colo fez um negócio, que este negócio é que fez custar a vida dele e de todos que me rodeiam, manos e manas. É isto mesmo. Este negócio que Sindica do Colo fez, manos e manas. Ai, manos e manas. Eu estou a ver aqui o que é, manos, mas eu não vou poder dizer aqui o que o Sindica do Colo fez, porque aqui a carta diz que isto que está aqui, manos, o homem quer falar com a Isabel dos Santos pessoalmente. E o homem diz aqui ainda na carta que deixou várias vezes o número de telefone dele para a Isabel dos Santos ligar para ele. Mas a Isabel dos Santos nunca ligou para ele. Mandou um homem de nome Michael ligar para este homem. E este homem atendeu e ele disse que veio da parte da Isabel dos Santos. E o homem disse que não queria protocolo, queria falar com a Isabel dos Santos o mais rápido possível e quer falar com ela direto. É isto mesmo, porque senão ela vai chorar. E é isto mesmo que nós vimos. Chorou pelo pai dela. Estás a ver, manos? Então, agora,
Diz aqui ainda na carta que o negócio que o Sindica do Colo fez, manos e manas, vai custar a vida de todos, dos menos 8, manos. Prestem bem atenção. Vai custar a vida dos menos 8. É isto mesmo. Já foi o Sindica, foi o Zedu, agora vai começar aí os filhos da Isabel, e a Isabel vai por último. É isto mesmo. E é aí aonde vem a fortuna desamparada. Agora é que vocês vão entender, manos e manas. Segundo o que diz aqui na última folha, manos e manas, os filhos de Isabel dos Santos não irão a tempo de gastar a fortuna deixada por Isabel dos Santos e Sindica do Colo. É isto mesmo, manos e manas. Diz aqui que quem vai ficar com a fortuna de Isabel dos Santos é uma senhora que tem 58 anos. Prestem bem atenção. Uma senhora de 58 anos é que vai ficar com a fortuna toda de Isabel dos Santos. Nesta altura já não existe Isabel, já não existem os filhos dela. Manos, foi uma praga que mandaram para Isabel dos Santos e o próprio Sindica do Colo revelou neste homem em fevereiro de 2020. E quando ele conseguiu revelar no homem, o homem ainda disse ao Sindica: cada vez que você sonha com isto e você, quando acorda, não consegues lembrar do sonho, eu acho que a melhor maneira, vamos ligar agora para a tua mulher que está em Londres, a Isabel dos Santos, e vamos já lhe falar pelo telefone. Mas o Sindica disse que não queria lhe telefonar agora porque ela está a passar por uns problemas, não é? O homem ainda perguntou: mas que tipo de problemas é que uma pessoa bilionária vem a passar na vida? E o Sindica do Colo respondeu ao homem que a Isabel dos Santos está a passar perseguição pelo governo do antecessor do pai dela. O novo governo do MPLA está atrás dela e ela está muito decepcionada com isso. Então pronto, o homem ainda disse no Sindica do Colo: a melhor maneira é ligar agora para não esqueceres. O Sindica disse que vai resolver umas coisas e depois, mais tarde, com mais calma, ele vai tentar ligar. Mas o Sindica não foi a tempo de falar com a Isabel dos Santos. A água, menos 8 e fortuna desamparada. Manos e manas, isto é uma coisa muito séria. Agora, tem aqui, manos, a roda do menos 8 vai continuar. A Isabel dos Santos terá um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Está aqui escrito nesta carta, manos. Está aqui escrito nesta carta. Um ano sim, um ano não, manos. Tipo, vai chorar, depois vai relaxar, depois vai voltar a chorar de novo. Depois vai relaxar, depois vai voltar a chorar de novo. Yeah. Então, e depois aí, a Isabel dos Santos vão chorar por ela e depois a fortuna dela fica desamparada. E é aí que alguém, que é esta senhora que diz aqui na carta, que vai ficar, uma senhora que não é da família da Isabel dos Santos, não tem parentesco com a Isabel dos Santos, mas é ela que vai herdar a fortuna toda da Isabel dos Santos. E a senhora, nesta altura, terá 58 anos. É isto mesmo, manos e manas. Terá 58 anos. Agora, manos, diz aqui na carta, já no final, que a Isabel dos Santos ignorou tanto este homem que quer tanto falar com ela. Porque só quando a Isabel dos Santos falar com este homem cara a cara é que o número 8 vai parar, porque a roda está sempre a andar.
Só quando a Isabel dos Santos falar com este homem, cara a cara, aí é que ela vai ter uma vida mesmo em paz. Já vai parar de chorar, vai ter tudo organizado e vai viver uma vida feliz. Mas enquanto isso, manos, é mesmo complicado. O homem diz aqui ainda que várias vezes deixou o número de telefone dele para Isabel, não é? Até que naquela altura o senhor Michael tentou entrar em contato com este senhor e o senhor disse ao Michael, o enviado da Isabel dos Santos, que não queria protocolos, queria falar com a Isabel dos Santos mesmo, cara a cara. É muito importante. O homem ainda disse aqui, Isabel dos Santos, o que eu tenho para falar contigo vale mais do que toda a tua fortuna junta. Prestem bem atenção. Vem a dimensão, manos, a dimensão desta frase. O que eu tenho para falar contigo vale mais do que toda a tua fortuna junta. Então isso quer dizer o quê? Que não há nada mais importante que o dinheiro da Isabel dos Santos. Tem coisas muito mais importantes, que ela pode chorar e o dinheiro dela não vai lhe ajudar em nada. Manos, e depois diz aqui que a única forma da Isabel dos Santos entender o porquê do -8, o porquê da água que matou o Sindica do Colo e o porquê da fortuna desamparada, que é o último passo, o homem tem que se encontrar com a Isabel dos Santos. Mas ele ainda diz aqui que a Isabel dos Santos não perde nada em se encontrar com este homem. A Isabel dos Santos, ao contrário, só sai a ganhar. Manos, imaginem só, uma mulher que é bilionária, vai encontrar-se com alguém que esta pessoa até já sabe a casa dela, já teve lá várias vezes. Mas o que custa a Isabel encontrar-se com o senhor? E o senhor tem algo para lhe dizer tão importante que ele mesmo disse que o que ele tem para lhe falar vale mais que toda a fortuna da Isabel dos Santos juntas, manos. Eu acho que a Isabel tem que se encontrar com o senhor. E bem claro, o homem diz que não quer protocolo. A Isabel dos Santos tem que ligar para ele direto no número que ela já sabe, o número que ela deu no Michael para ligar. Então, se o número estiver desligado, deixe mensagem que o homem vai voltar a ligar para si. A Isabel dos Santos só tem uma chance de salvar tanto ela como a família dela, que são os últimos 6 do pacto do -8. A Isabel dos Santos só vai conseguir se livrar dos -6 que sobraram para completar os -8 quando encontrar-se mesmo com este senhor, porque este senhor tem algo para lhe dizer que o Sindica do Colo disse a ele e nunca teve tempo de dizer na própria Isabel dos Santos. Então, é uma coisa que quando o homem dizer na Isabel dos Santos, ela automaticamente e rapidamente ela vai lembrar realmente qual foi o negócio errado que o Sindica do Colo fez, que custou a vida dele e a vida do José Eduardo dos Santos e a vida do resto dos 6 que faltam para completarem o pacto do -8. Manos e manas, é isto mesmo. O homem foi bem explícito aqui a dizer que esta é a última chance da Isabel dos Santos entrar em contato com ele. Uma vez que ele já foi à casa da Isabel dos Santos várias vezes, falou com as empregadas várias vezes, e esta é a última chance da Isabel dos Santos se salvar e salvar também os filhos que estão no mesmo pacto dos -8. Manos e manas, Isabel dos Santos não adianta ter orgulho
Não adianta querer usar protocolo, uma vez que o homem sabe onde é a tua casa, já esteve lá várias vezes. Então, Isabel, tenta entrar em contato com o senhor, porque o senhor disse que esta é a última chance. Se não entrares em contato com ele, ele desligará este número para sempre e você vai chorar para sempre, sem saber realmente o que é que o Sindica fez de errado. Negócio que ele nunca devia ter feito. Ele fez um negócio que ele nunca devia ter feito. Eu estou a ver aqui o que é, eu sei o que é, mas não vou poder falar porque o senhor diz mesmo aqui na carta. Lê só, entenda qual é o negócio que o Sindica do Colo fez, mas não fale a público. Ninguém pode saber. Mas quando eu estiver com a Isabel dos Santos, eu próprio vou dizer a ela que este negócio que o Sindica do Colo fez é que está a matar toda a gente, incluindo o próprio Sindica, vai matar todo o resto. Então, é por isso que a Isabel dos Santos precisa entrar em contato para falar com este homem, porque o homem quer mesmo o teu bem. É isso mesmo, manos e manas. Agora, o segredo do Sindica do Colo, manos, o segredo do Sindica do Colo, que ele nunca falou para Isabel dos Santos, manos, o homem diz aqui que vai falar isto com a Isabel dos Santos. Manos, eu estou a ver aqui qual foi o segredo do Sindica do Colo, mas está aqui a dizer, não posso divulgar agora o segredo do Sindica do Colo. Agora, manos, tem outro mais, manos. O José Eduardo dos Santos tinha feito uma promessa que até hoje ele não cumpriu esta promessa. José Eduardo dos Santos morreu no dia 8 e também não cumpriu esta promessa. Por isso, o homem diz aqui que vai falar isto com a Isabel dos Santos, tanto do segredo do Sindica e tanto da promessa de José Eduardo dos Santos que ele não cumpriu. Manos, a Isabel dos Santos, ela só tem mesmo que entrar em contato com o homem. Não tem como, manos. Não tem como, manos, porque diz aqui que a Isabel dos Santos, os piores dias da vida da Isabel dos Santos vai começar em 2023, manos. Só ela própria que pode evitar isso, é ligando para o homem e encontrar-se com o homem, manos. Encontrar-se com o homem. E o homem garante aqui que depois de falar com a Isabel dos Santos, ele vai ligar para nós para divulgar realmente qual era o segredo do Sindica do Colo e qual foi a promessa que José Eduardo dos Santos não cumpriu. E o que é que a Isabel dos Santos fez para evitar a continuidade dos -8, manos. Então, manos, nós vamos ter que ser pacientes mesmo, esperar com que a Isabel dos Santos entre em contato com o senhor e assim nós teremos o desfecho final, manos. Mas isto, vocês vão ficar chocados. Vocês, manos, que eu quando estive a ler essa carta, eu também não acreditei que aquele endereço existisse. Mas depois de eu mandar um investigador em Londres, e o investigador foi lá, constatou que realmente aquele endereço é legítimo. Vivem mesmo lá os filhos da Isabel dos Santos, vivem lá mesmo as empregadas naquela casa, e que a Isabel dos Santos atualmente está a viver no Dubai, manos, e fica lá sempre uma carrinha Mercedes lá fora, que leva as crianças para a escola, leva e traz, não é? O motorista vai lá de segunda a sábado. Manos, é muita informação. Aí é que eu vi que realmente é uma coisa mesmo legítima, manos. Só assim que eu decidi fazer o vídeo para vocês todos verem, manos. É isto mesmo, manos e manas. O que vocês acabaram de constatar aqui agora, manos e manas, eu também fiquei chocado. Bem, manos e manas, este foi mesmo
o vídeo e o áudio de hoje. Esperemos que a Isabel, entre em contato com o senhor, porque o senhor mesmo quer salvar a vida dela e dos filhos dela.